urgente. A intervenção pode acontecer dentro de poucas horas ou dias. Diante da grave situação do país que só se agravou nesses últimos dias, com sérias denúncias referentes ao presidente Michel Temer e o movimento descarado de acabar com a Lava Jato, as Forças Armadas não têm saída, a não ser fazer a intervenção. Os altos comandos das Forças Armadas chamaram todos os militares para se aquartelarem em todos os estados. Michel Temer poderá nem voltar da viagem que fez à Europa e ficar por lá mesmo, e assim ser declarado a vacância do cargo presidencial. Depois do movimento que praticamente acabou com a força-tarefa da Lava Jato que investigava a corrupção generalizada, não há mais o que fazer, e não foi por falta de aviso, pois a posição dos generais sempre foi muito clara, caso as investigações parassem. O que se segue é a total insatisfação diante do turbilhão de denúncias que agora não serão mais apuradas. O mais grave de tudo isso é que, pelo que se tem notícia, as Forças Armadas seguem o Fórum de São Paulo, e se assim for, será muito ruim para a população. Então é isso. A panela chegou na pressão máxima, e tudo aponta para um desfecho que muitos esperavam, mas talvez não seja do jeito que a maioria sonhava. Vamos ao vídeo. E que Deus nos ajude nessa hora de... Boa noite, gente. Boa Aqui tarde. é Luiz Cruz, pelo grupo Brasil pela Direita. Estamos numa emissão extraordinária devido ao evento gravíssimo que ocorreu. E estamos hoje aqui na presença de Domingos da Paz, nosso advogado constitucional, e o Leandro Cimino e mais outras pessoas estão para vir, inclusive militares. Antes de passar a palavra ao Domingos, eu queria comentar que recebemos confirmações que tropas no sul do país e tropas em São Paulo foram aquarteladas, ou seja, foram convocadas para se apresentar no quartel. Temos também notícias de tropas aquarteladas em outras regiões do Brasil. E temos notícias também de que generais estão começando a fazer ameaças na internet. E o pessoal está furioso. Eu vou passar a palavra agora ao meu querido amigo Domingos da Paz. Falou boa noite, mas não é bem boa noite. Aqui no Brasil é boa tarde, né? 16 horas e 10 minutos. Mas é assim, fomos pegos de surpresa aí, diante de uma situação inevitável que está acontecendo agora, que é exatamente a condição de estarmos, vamos dizer assim, em estado de prontidão. E, de repente, não sabemos o que poderá acontecer nesse país, porque os três poderes da República estão engavinhados exatamente para acabar com a nação brasileira, tá certo? Então, fica aqui o meu boa tarde e vamos dar seguimento aí ao nosso hangout em edição extraordinária. Bem, meu amigo Leandro Cimino, por favor. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Domingos da Paz. Obrigado por essa participação extraordinária que nós, como sempre, né, gente? Boa tarde, pessoal do chat, aqueles que nos acompanham aqui. Há muito tempo nós estamos avisando e falando sobre tudo isso. O governo não vai tomar nenhuma atitude a favor do povo, que nós corremos o risco de ser decretado um estado de exceção, e nós estamos aqui com informações de dentro das Forças Armadas, que todo o comando, quer dizer, os militares foram chamados para serem aquartelados. Houve aqui, estamos confirmando, por favor, tá certo? É quase certeza essa informação que nós estamos passando. Estamos aguardando a entrada do general, o coronel, que está tentando localizá-los aí para poder confirmar melhor essas nossas posições. O importante é, o Michel Temer não governa mais o país, isso está me lembrando de 64, né? Quando aquele presidente, como era o nome do cara? Até esqueci o nome do cara, né? Ele botou um vestido e vazou, foi isso, né? E foi decretado a ausência de governo. Mas nós corremos um sério risco de ter uma intervenção contra o povo. Isso eu já venho falando há um bom tempo, porque o nosso alto comando, ele obedece cegamente o Foro de São Paulo.
tá certo? E o governo brasileiro, ele é comandado pelo Foro de São Paulo. Muito bem, então se houver uma intervenção de nossas Forças Armadas nas próximas horas ou próximos dias, ou decretarem um estado de exceção ou estado de sítio, e essa ordem vier do governo, o alto comando vai obedecer. Como o próprio general Vilas Boas disse, ele não está nem de um lado nem do outro. Né? Ou seja, de que lado que o tal general está, se não está nem do lado nem do outro. A última declaração que ele deu para o Senado, convocado pelo Requião comunista, aos senadores Lindenberg comunista e os outros safados comunistas que estão lá, babando o ovo nos comunistas. Então não adianta, gente, eu falo mesmo, nosso alto comando segue à risca as ordens do governo brasileiro, tá certo? É aí que entra o risco que nós vamos correr daqui para frente. Obrigado, Luiz. Antes de passar o microfone para o Mauro, eu quero explicar a vocês o seguinte: o diretor atual da Polícia Federal foi colocado no cargo pela Dilma Rousseff, né? E ele estava desempenhando seu papel bem, de uma forma legal, de uma forma correta, até o ponto em que creio que Lula está muito pressionado e o Temer também está muito pressionado. E eu acho que ele deve ter recebido pressões demais e acabou decidindo acabar com a Lava Jato num movimento completamente... Não é ilegal porque ele é o diretor, ele pode fazer, mas isso é um movimento completamente, eu diria, imoral, antiético e antipatriótico. Eu acho isso uma safadeza, terminar com a Lava Jato na hora que estão pegando o Lula, na hora que estão pegando todos esses culpados aí, e ameaçando o Moro. Eu acho isso uma covardia muito grande. Vou passar para o Mauro Costa. Mauro, e nós temos ciência de que isso não vai ficar assim. As Forças Armadas já estão protestando, já estão sendo convocadas, eu tenho certeza que elas vão reagir. Eu confio nelas. Mauro Costa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, brasileiros. Não é admissível, não é aceitável. Não podemos ficar brasileiros aqui parados, indignados, passivos, vendo o que vai acontecer daqui para diante. Nós temos que acudir a Lava Jato, acudir a Força Tarefa, nós temos que dar apoio, porque o próximo alvo será o Ministério Público, será, evidentemente, o juiz Sérgio Moro. Isso já não é mais uma afronta à democracia. É a vontade do povo. Primeiro roubam, depois destroem nosso país, depois atacam as nossas instituições, fazem o que bem querem. A Lava Jato está perto de todo mundo, porque eles achavam que só iam pegar a Dilma, só iam pegar o Lula, e a coisa foi mais longe, foi mais fundo, está chegando em todo mundo. Então, pessoal, nós temos que reagir na devida proporção. E eu estou me referindo a qualquer coisa. A qualquer coisa. Temos que ter um estado de alerta. Alerta civil, independente das Forças Armadas. Nós, durante esse tempo todo, nós temos advogado a nossa fé nas Forças Armadas, e não é agora que eu vou deixar de ter. Não é por causa disso que eu vou deixar de ter. Nós já sabemos que os generais estão furiosos e eu tenho certeza que vai haver alguma coisa, e agora é hora do povo ir para a rua, botar a bandeira. Estamos com o Moro, estamos com a Lava Jato, estamos com as Forças Armadas, somos brasileiros patriotas. Gente, assim que acabar esse hangout, vão para a rua, protestem, buzinem, parem tudo. Vamos parar o Brasil, vamos protestar, gente. Vamos protestar, vamos botar nossa bandeira. Agora é a hora, é agora ou nunca. Como a gente sempre vem falando, é a mesma coisa, né, gente? É rua, povo na rua, povo na rua. E a situação deve se agravar cada vez mais, porque o pessoal do MTST, que há muito tempo eles vêm se unindo por todo o Brasil, se armando, não só com pás inchadas, mas com metralhadoras, tá certo?
como recentemente, um ano e pouco atrás, a Polícia Federal em Sumaré desmantelou lá um acampamento com mais ou menos, tinha mais de 1.000 pessoas, se eu não me engano, enterrado no acampamento, metralhadoras, tal, armas de grosso calibre. Para que o MST quer armas de grosso calibre? Nós sabemos que muitas dessas pessoas, elas vêm sendo cooptadas pela CUT, pelo próprio MTST, pessoas muito simples, humildes, pobres demais, onde eles oferecem ilusões, dizendo que vão dar terra, dizendo que vão dar casa, comida, né, e um dinheirinho, para que eles participem dessas manifestações, para que eles se armem, porque as ameaças deles são reais, a ameaça é real, o Sted ameaçou, o presidente da CUT ameaçou pegar em armas e ir para cima do povo, tá certo? Isso a gente sabe que corremos um grave risco disso acontecer, como já vem acontecendo. Muitas fazendas têm sido invadidas aí para dentro do Brasil, e essas notícias a mídia não mostra, tá? A gente sabe que a mídia não mostra, são os vídeos que a gente encontra aí nas redes sociais, das pessoas sendo, os proprietários de terra sendo colocados para fora, e o MST entra. Depois o coitado tem que entrar com ação de reintegração de posse, que nunca mais ele toma posse dele. Nunca mais ele reverte isso, porque até o juiz aceitar a petição inicial, até investigar e não sei o que, leva 2, 3, 4 anos, o cara morreu, né? O dono da fazenda morreu, né? Infelizmente é a realidade que nós estamos passando. Eu só queria confirmar aqui o seguinte, a Lava Jato acabou, tá? Tiraram o dinheiro, acabou a Lava Jato. Isso aí a gente já sabe. Se acabou a Lava Jato, acabou o Brasil, né? Mas o importante agora é, cadê o Domingos? O Domingos que, como advogado, ele tem umas orientações melhor para dar para nós aí sobre esse ponto. Nós estamos aguardando aqui, o Luiz está tentando ali no telefone, colocar militares aqui para poder nos posicionar o que vem acontecendo nos quartéis, tá, gente? Nós recebemos essa informação que alguns militares se aquartelaram aí, estão... Aquilo que a gente vem clamando sempre, né? Deixa eu dar uma complementada aí. Fala. Por favor, fala, querido. Pessoal, olha, não podemos aceitar. Nós não estamos aqui para tocar o horror, né, Leandro? A gente não está aqui para apavorar ninguém, não estamos aqui para dizer dê a sua cara a tapa. Não é isso. Nós estamos aqui para uma tomada de posição a qual você, como brasileiro, como homem, como cidadão, como pessoa que tem pelo menos um senso de futuro, ou seja, você está nesse país para um futuro de alguém, seja seu amigo, seja você próprio, seja sua família, seja seus parentes, você tem que entender uma coisa. A Lava Jato, como o Leandro disse aqui, acabou, mexeu com o Brasil. Bom, seja como for, o que conta é que, há algum tempo atrás, nós aqui tínhamos um conhecimento de algumas notícias que eu não cheguei a divulgar, porque achei que eram coisas ousadas demais. Mas foi previsto que a Lava Jato não duraria 6 meses e que há uma quantidade muito grande de venezuelanos, de cubanos e outras pessoas que estão na Moca, não é isso? Estão num galpão no Brás. Estão num galpão no Brás, em São Paulo, e é uma quantidade muito grande de pessoas. E que já estavam acontecendo, eu cheguei a narrar isso aqui várias vezes, que as cidades estavam sendo do interior, cidade bem do interior mesmo, gente pobre, gente, um lugar que tinha 40, 60 mil habitantes, as pessoas faziam, não se sabe se o MST, não se sabe se era grupo da região, estavam fazendo verdadeiro arrastão pelas cidades. Eles vinham aonde tinha banco, eles assaltavam banco, caixa, correio e outras coisas mais. E surgiu-se uma grande informação, mas nós não temos uma fonte que possa confirmar isso, é que haveria uma grande movimentação dentro do prazo de 2 meses.
e nós estamos agora entrando nesse prazo de 2 meses. Não posso dizer que seja uma revolução comunista, não posso dizer que seja uma forma de governo totalitário, mas há um verdadeiro exército que está colocado a favor desse grupo, né? Que aí nós podemos colocar todo mundo num saco só. Temer, Lula, Zé Dirceu, todas essas pessoas estão colocadas. Não é uma coisa que foi feita pelo PT, não é uma coisa que foi feita pelo Temer, não é uma coisa que foi feita por uma pessoa em particular. Isso é todo um movimento que está organizado e que está agindo. Agora, nós tomamos conhecimento de que em algumas dessas cidades do interior está tendo agora, nesse exato momento, comícios com 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, falando exatamente das maravilhas do PT, como é que chama, ou partidos coligados ao PT. E a grande ideia, segundo o que nos foi informado, é que não haveria um conflito de dentro para fora, de fora para dentro, perdão. Ou seja, não haveria um conflito nas grandes cidades, sim nas pequenas cidades, e isso arrebataria um grande contingente de pessoas para que eles viessem e assumissem o poder. Volto a dizer, ainda não sabemos se isso é uma ação guerrilheira comunista ou se é uma ação guerrilheira apenas para tomar posse do poder. Mas sabemos que existem muitos estrangeiros, e quando eu digo estrangeiros, não estou falando pessoas, eu estou dizendo de pessoas de um nível bastante alto que está aqui no Brasil, nesse momento, acompanhando isso. Parece que o Luiz tem alguma coisa a dizer. Nós estamos esperando a entrada aqui do Coronel Tadeu, e eu já conversei com ele, já confirmou as nossas... Luiz, você está sem áudio. O Coronel Tadeu confirmou, ele vai entrar aqui para confirmar as informações de que o povo tem que ir para as ruas, apoiar a Lava Jato. Agora é a hora do povo se manifestar a favor da legalidade, a favor da pátria, a favor de tudo que a gente acredita como sério. Ele vai chegar aqui agorinha. Então, Luiz, diante dessa gravíssima situação que o país está vivendo, que está atravessando, ao longo do tempo, a gente vem falando que isso está na iminência de acontecer. Eu acho que a esperança de muita gente, não vou dizer todos os brasileiros, mas a esperança de muita gente é que a Lava Jato realmente funcionasse e que pusesse fim a esse antro de corruptos e de corrupção. Mas, de repente, o que estamos vendo são os políticos, todos eles sem exceção. Eu, quando digo todos eles sem exceção, porque aquele que não participa, é omisso, também faz parte dessa organização criminosa que tomou conta do Brasil. E a gente vem falando que isso poderia acontecer. E, de repente, estamos de frente agora com o bicho-papão. Qual é o bicho-papão? A esperança era que a Lava Jato fizesse todo o trabalho para limpar o país. E, aos poucos, os petralhas, os metralhas, os comunistas, os malditos que escaparam do inferno, foram minando, e agora, por último, tiraram a Polícia Federal, que era o sustentáculo exatamente do quê? Da operação. Era um pessoal designado pela própria superintendência em Curitiba para prestar todos os serviços de apoio aos promotores federais, que são os procuradores da República. E, de repente, você é tomado de surpresa e vê que isso está indo tudo por água abaixo. Ou seja, a esperança daqueles que estão acompanhando o movimento da esquerda no Brasil está caindo por terra. Porque essa esperança era que a Lava Jato continuasse coesa, continuasse firme, continuasse no aspecto de fazer a limpeza. E, de repente, somos tomados pela imprensa viva de que os policiais federais que estavam designados para dar conta como policiais da Polícia Judiciária Federal foram tomados e não participam mais.
E o pior de tudo isso, Luiz, é que há uma ameaça, inclusive, dos procuradores da República também de abandonar. Agora, por que vão abandonar? Porque eles não têm o que é necessário, porque a Polícia Federal é a Polícia Judiciária Federal. Então, se os procuradores não têm o apoio da Polícia Federal, vai ter o apoio de quem? Dos malditos e desgraçados comunistas que estão aí operando a favor deles e contra a nação brasileira? Eu penso que nós estamos na iminência de ter agora aquilo que vemos há um tempo já falando. Agora está quase chegando a hora das Forças Armadas fazer a intervenção que tanto uma parte da população já consciente vem pedindo, vem clamando e vem rogando. Portanto, a saída da Polícia Federal da Lava Jato é lamentável. Há um governo, aliás, um desgoverno que começou com o seu Lula lá atrás e está terminando na mão do seu Michel Temer, que está jogado às traças. Não tem autoridade, não tem perfil, é simplesmente um joguete na mão dos comunistas. Aliás, se você levar em consideração que um dos artigos da Constituição é feito por ele, e ele declara isso abertamente, que ele colocou este artigo, né, na Constituição para abrir a grande praça, a grande pátria grande, que é da cabeça desses doentes mentais, desses psicopatas, então o Brasil agora está acéfalo. Necessariamente se faz de rigor que as nossas Forças Armadas, o verdadeiro Exército de Caxias, tome providências. Ou seja, feche esse Congresso Nacional que só tem canalha lá dentro. Sem exceção, só tem vagabundos lá dentro. Então é hora exatamente de descer a cortina, fechar exatamente o Congresso Nacional, confiscar todos os bens de todos os políticos e prendê-los, porque tem espaço nos quartéis para prender essa corja de safados, de criminosos, e confiscar todos os bens deles, porque, olha, está no limite. Ninguém aguenta mais. E agora, com a saída da Polícia Federal, é exatamente o caminho do esvaziamento da Lava Jato. Eu duvido que o doutor Sérgio Moro, o homem digno, honrado, vai ter peito de continuar sozinho. Sozinho ninguém produz absolutamente nada. Sozinho, andorinha sozinha não faz verão. Então, é hora de começarmos a pensar muito seriamente no que poderá acontecer daqui para frente com o nosso querido Brasil. Se a gente tem um pouquinho de esperança, então agora é a hora de pôr essa esperança em prática. Irmos às ruas e exigir a tomada do poder pelas Forças Armadas. As verdadeiras Forças Armadas do Exército de Caxias. Eu tenho certeza que há coronéis, há generais que estão à bancarrota, não querem mais saber desta bandalheira, desses criminosos nos três poderes da República. Chega, agora é a hora. Eu penso que no dia 9 de julho, agora próximo futuro, que é o dia da Marcha Cristã, é a hora do povo cristão, principalmente, sair às ruas e exigir que as Forças Armadas tomem providência. Mas é ir para a rua, tem que ir para a rua. Se não for à rua, não há como fazer movimento nenhum. Não há como pedir absolutamente nada. Temos que manifestar o nosso nojo, o nosso desejo de acabar com esses criminosos definitivamente. É isso, Luiz. Ok, Domingos. Eu quero, pessoal, apresentar o Coronel Tadeu, que é um colega nosso, um patriota de mão cheia. Queria que o Coronel Tadeu se pronunciasse agora e vocês ouçam atentamente as palavras dele. Por favor, Coronel. Mas eu volto a falar o que eu falei, a última vez que eu falei aí em outros lugares, e que é cansativo a gente repetir as coisas. O nosso erro é estratégico. O grande inimigo a ser combatido é a mídia, é a imprensa. E para combater a mídia e a imprensa, nós não podemos continuar pedindo Forças Armadas na rua. Isso não existe. O povo não tem que parar de pedir, o povo tem que ir para a rua. Uma coisa é ficar, vou fazer, outra coisa é fazer. Então nós estamos cometendo o mesmo erro que vemos cometendo há muito tempo. Se você fizer uma análise da Globo News e da TV Globo nos últimos tempos, o Pedro Bial, ele só fala de gênero, homossexualidade, gênero, só fala de comunismo e só prega a destruição da ditadura. Isso não é à toa. O que eles querem no momento é que as Forças Armadas vá na rua
para o MST, que tem 200 mil soldados treinados, partir para o embate que eles querem. O povo não pode continuar sendo omisso e ficar parado, escondido dentro de casa, esperando as Forças Armadas. Uma coisa é as Forças Armadas fazer o que constitucionalmente ela tem que fazer. A outra coisa é ter respaldo para isso. Agora, sem o povo parar de ser omisso e ficar dentro de casa, e alguns só, patriotas como vocês que estão aí no programa, que falam o tempo todo e que alertam o tempo todo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tem um livro lançado por um ex-agente da KGB, em São Paulo, esse livro foi retirado, eu por sorte comprei na internet, no mesmo dia que saiu, que ele fala de todos os jornalistas da TV Globo que foram fazer curso na KGB na década de 70 e 80. Quem está segurando esses comunistas todos é a mídia. O nosso grande inimigo é a mídia. A mídia está segurando eles. Tudo que acontece no STF é manipulado a informação por eles. Eles não soltam as informações como deveriam soltar, eles omitem aquilo que não interessam a eles. Nós estamos sendo omissos e estamos sendo cegos. Nós estamos preocupados com Temer, com Lula, com não sei o quê, e nós estamos esquecendo do grande manipulador que é a mídia. Nós temos que acabar com a corrupção, colocar esses caras na cadeia, não esquecer do seu Fernando Henrique Cardoso, que foi o grande mentor dessa história toda lá atrás. Mas, se nós não lembrarmos que a mídia manipula, que o Pedro Bial hoje é o grande manipulador das informações de esquerda, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Esse é o meu posicionamento. Nós temos que continuar lutando, exigindo, pedindo, mas com algum pensamento estratégico. Não adianta a gente ficar na emoção, as Forças Armadas. A gente tem que ter uma informação sólida, tem que sensibilizar a população, e essa sensibilização deveria ser pelas grandes mídias. A grande mídia sufoca isso, porque o Facebook, o WhatsApp, é uma mídia circular, ela circula no entorno de um universo de pessoas. A gente pensa que tem grande alcance, mas nem sempre tem, a não ser que ela seja muito difundida. Então, eu acho que é hora de nós pararmos, pensarmos e colocarmos em ação uma primeira tática de que é o povo todo ir para a rua. Se nós ficarmos batendo na tecla Forças Armadas, nós estamos fazendo o papel que interessa à esquerda, porque enquanto a gente pede às Forças Armadas, nós não tomamos a iniciativa de ir para a rua. Essa a minha opinião. Obrigado, Tadeu. Você vai ter que sair agora, não é isso? Eu já estou na rua, já estou no carro me deslocando. Tá bom. Eu queria agradecer muito a você. Então, o povo, como a gente vive falando, tem que ir para as ruas, não é na frente de quartel. Correto, Tadeu? Sim, vai ficar. Qual a diferença de ir para frente do quartel ou não? Nenhuma. Ninguém vai sensibilizar um comandante para fazer nada. A estrutura hierárquica das Forças Armadas, ela é muito sólida. Ela obedece a um comandante único. Não existe comandante intermediário. Se esse cara fizer alguma coisa, ele vai para a cadeia. A estrutura toda, por mais que as pessoas, em função de comando, estejam revoltadas com a situação, elas estão enquadradas dentro de um processo hierárquico, e eles não vão quebrar essa hierarquia. E é isso que mantém o Exército unido. E é esse o erro que a esquerda cometeu, de não desestabilizar essa hierarquia. Por isso, o grande processo é a massa na rua, com duas frases simples, escritas em todos os banners, bandeira que posso escrever. Duas. Voltar à Lava Jato
e acabar com a corrupção, com a atitude ideológica da mídia. Porque se a gente acaba com essa atitude ideológica da mídia, aí o STF perde o guarda-chuva dele, os políticos perdem o guarda-chuva deles e a gente consegue caminhar. Enquanto a gente não tiver uma mídia que seja imparcial, nós estamos ferrados, nós estamos roubados. Então é na rua. Não teve em 64 milhões de pessoas na rua? É a mesma coisa, não adianta ter meia dúzia de pessoas na frente do quartel. Não adianta intervencionista que é o exército na rua contra os outros que não são intervencionistas. O exército ou as forças armadas fazer alguma coisa é consequência de um processo. Ele jamais vai agir contra a legalidade desse processo. Então somos nós que temos que fazer. O que nós estamos pedindo é que eles vão agora, primeiro nós vamos fazer essa marcha, depois no programa a Marcha Cristã, no dia 9 de julho, e depois nós estamos recomendando à população que se una ao programa Resgata Brasil 2017, que nós vamos ficar em frente às assembleias legislativas com as nossas bandeiras, nossas flâmulas, e para depor esse governo comunista corrupto. Sim, e principalmente em Brasília, né? Brasília. O Congresso, o STF e o Congresso deveria ser cercado por 10 milhões de pessoas. Mas na hora que eles estivessem lá dentro, não tem que ter violência, Luiz, não tem que ter violência. É só cercar, quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Nós estamos planejando isso, mas veja bem, nós não temos condições de levar essa quantidade toda lá para Brasília, então nós estamos pedindo às pessoas que moram em volta de Brasília. Sim, tem que ser o pessoal de Brasília. Que movimentem para lá. E, enquanto isso, em todo o resto do país, nas capitais, nós vamos em frente à Assembleia Legislativa, onde fica a sede do Poder Legislativo, e se vocês não acharem frequentemente do lado da prefeitura, para a gente manifestar que a gente não quer esse governo, que a gente quer as Forças Armadas. E é isso que nós vamos fazer. A esquerda tentou, através dos sindicatos, parar o Brasil com as greves. Já por 2 vezes, fracassaram. Por que fracassaram? Não tem adesão. Eles são poucos. Se nós conseguíssemos colocar o povo na rua e parar o Brasil, aí sim, aí ia começar a ter resultado. Agora, esse resultado nós estamos conseguindo, nós estamos crescendo por todo o Brasil, e eu estou com muita fé de que agora, dia 9 de julho, todo mundo compareça nas ruas, na manifestação cristã, contra o comunismo, contra o islamismo, contra a corrupção e pelo Brasil, sempre. Eu queria agradecer muito você, Tadeu. Eu concordo com tudo isso, Luiz. Eu estou falando que nós temos que ser pontuais. Falar que nós somos contra comunismo, isso não é ser pontual. Por quê? Eles vão dizer que nós não temos comunismo no Brasil, que eles querem ajudar a população. Na garganta dele. Comigo, que omite tudo é a mídia. Há muito tempo isso. Você tá... Mas tudo bem. Foi um prazer falar com vocês. E desculpa. Tá bom, obrigado, Tadeu. É que você está picotando muito. Obrigado. Obrigado. Tá, um abraço. Um abraço grande. Tudo que nós viemos falando faz tempo, já vim falando sobre o passaporte, que eles iam fazer alguma coisa para a pessoa não tirar passaporte para não sair do país. Já fizeram isso há mais de 1 ano atrás, deram uma desculpa que não tinha papel, e agora não tem dinheiro para a Polícia Federal fazer papel. A desculpa é essa, mas o motivo é que as pessoas não tirem passaporte. Porque num desespero, não é isso? Alguns, vou embora do país, não tem como tirar passaporte. E acabar com a Lava Jato, que é o assunto aqui, começamos com esse assunto,
era o fim do Brasil. Agora acabou mesmo. Que sem a Lava Jato, sem a Polícia Federal poder terminar esse processo de prender todo mundo, essa limpeza, acabou o Brasil, gente. Agora acabou mesmo. Como o Coronel Tadeu colocou, nós temos que estar nas ruas, nos manifestando contra o governo. Isso todos nós aqui falamos a mesma língua e dissemos a mesma coisa. É nas ruas, contra o governo. Não adianta só a gente clamar contra o comunismo, contra o socialismo, porque a mídia já disse que o comunismo não existe mais. O próprio PCdoB diz que o comunismo não existe mais. É uma coisa difícil, mas nós estamos lutando exatamente contra essa ideologia, né? Desculpa, Sandra, a palavra era sua, eu começo a falar aí.